Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, Duque de Caxias, congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo e congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias, aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Sempre lembro dos irmãos que este vídeo visa aqueles irmãos que não podem estar presencialmente por vários motivos de enfermidade, trabalho, pandemia, enfim, não podem estar na casa do Senhor nos horários normais da escola bíblica, mas aqueles que podem estar, deverão estar. Então, agora continuando nesse último trimestre, quarto trimestre do ano de 2021, nós estamos estudando a lição de adultos, o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, e hoje nós vamos estudar Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto-aula da lição nos diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, 1 Coríntios 1, 11. Verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. E a leitura bíblica em classe se encontra em Atos 9, do 15 ao 22 e Gálatas 1, do 11 até o 18. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregavam a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? Para isso veio aqui para levar presos aos príncipes dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia do judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então aqui nós vemos essa leitura bíblica em classe. O autor tem como objetivo geral da lição, dessa lição número 4, revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Deus só não vocacionou só no passado, mas vocaciona hoje ainda. E salientar o objetivo do ponto 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto e relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Essa é uma parte muito interessante. Introdução da lição de hoje. Nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Apenas um rápido comentário nessa última parte da introdução. Teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Lembrando que nós estamos na lição 1, sobre a vida de ele. Quem era ele? E nós entendemos, na lição 1, 2, 3, que ele foi um homem escolhido antes, lá no ventre da sua mãe, ele já estava escolhido para ser alguém que serviria a Deus.
ele quis servir? Quis. Então, ele querendo servir, ele aceitando o Senhor na presença do Senhor, sabia que isso ia acontecer. Ele foi chamado para tudo isso, se converteu e agora nós estamos estudando o seu chamado de apostolado. Mas antes de Deus apresentar a ele esse plano, mostrar a ele aceitar essa chamada de Deus, Deus já estava o preparando mesmo antes dele não saber, pelo lugar que ele nasceu, pela cultura que ele foi criado, pela cidadania romana, por ser um homem que conhecia tudo do judaísmo, da Torá. Tudo isso foi uma preparação de Deus. Então, o tempo e as circunstâncias para formar o ministério útil, nós vamos ter uma visão geral como Deus faz isso. Vamos ao ponto 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo, onde começou tudo, né? Chamada e pré-ciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então ele fala aqui, para não ficar dúvida na mente dos irmãos, nós não cremos em pessoas que são marcadas por Deus. Cremos no livre-arbítrio e também cremos na presciência divina. Agora, Deus conhece aqueles que aceitarão ou não aceitarão. Então Deus só vai tentar buscar através do seu Espírito Santo aqueles que ele já sabe. Não, Deus dá oportunidade a todos os homens. Deus deu livre-arbítrio para um escolher, mas na sua presciência ele sabe quem vai e quem não vai escolher. No caso aqui, especificamente Saulo, ele fez a obra nele, ele o chamou, ele deu oportunidade para que ele se convertesse e ele aceitou essa conversão. Então Deus colocou o plano que ele tinha na vida de Saulo, que é o apostolado, que é a pregação da palavra. Então o ponto de partida foi esse, a presciência divina, sabendo que aquele homem verdadeiramente entenderia, compreenderia o propósito de Deus na sua vida. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. Ponto importante também, como nós vimos na lição passada, sobre a conversão de Saulo. Conversão é o passo inicial da salvação. Então Deus transformou a vida dele. Ele passou de ser um perseguidor da igreja, alguém que foi perseguido por causa do Evangelho. Alguém que verdadeiramente se dedicava totalmente ao judaísmo e agora entendeu que o judaísmo era importante, foi importante em todo momento, mas que o Senhor Deus, ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário e trazer a salvação, e isto era o Messias que o judaísmo esperava, mas que naqueles dias, quando o Messias veio, eles não entenderam, não compreenderam. E agora, ele também não entendeu, ele também perseguiu, mas agora ele entendia que Jesus era o Messias, depois que o próprio Senhor apareceu a ele. No livro de Atos, atesta para uma chamada presciente quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e do rei e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Assim Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Na lição passada tocamos nesse assunto, nós vamos voltar a tocar. Pastor, quando foi a verdadeira conversão de Saulo? Quando ele caiu e ouviu a voz do Senhor e respondeu, ou quando Ananias chegou para ele para falar? Atendemos semana passada e vamos repetir. Ele se converteu naquele momento que ele encontrou Jesus. Quando ele vai, fica cego e fica lá e ora e jejua, e Deus fala a Ananias, Deus fala a Saulo também, que Ananias iria lá. Deus fala a Ananias, manda aí. Ananias chega lá e chama ele de irmão Saulo. Já chama ele como um servo de Deus. E aí apenas se dá toda essa questão. Batizado, e aqui ele botou em outra ordem, né? Visão recuperada. Vamos até ler aqui o texto, vamos ver se está na leitura. Aqui está na leitura. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Ele foi
caiu as escamas, ou seja, ele passou a ver, ele passou agora também a querer ser batizado nas águas e foi cheio do Espírito Santo. Ponto de partida para a vocação, chamada e presciência divina. Agora, a segunda subdivisão, o ministério de plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, e isto é, ele foi batizado no Espírito Santo, como está no versículo de número 17. E Ananias entrou na casa e impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de onde vim, me enviou para que tornes a ver e sejam cheios do Espírito Santo. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, dos gentios, o apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele que confirma a palavra e a obra. Estudamos recentemente, na Escola Bíblica Dominical, dois trimestres sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. A atualidade dos dons espirituais, a atualidade dos milagres, de tudo aquilo que o Senhor há de fazer sobre a igreja. Qual é a ordem, então? Normal, exceto algumas pessoas, como os parentes de Cornélio, que foi um pouco diferente, e ainda hoje, às vezes, a gente sabe de alguns casos isolados. A pessoa recebe a palavra, como Saulo recebeu nesse caso diretamente do Senhor: Saulo, Saulo, porque me persegue? Quem é Senhor? Eu sou Jesus, é quem tu persegue e tal. Ou de uma pregadora, lógico, que vem do Senhor, mas através de alguém que prega, alguém que evangeliza. Então, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ela entende que Jesus Cristo é o Salvador, e ao aceitar Jesus como Salvador de sua vida, como o único e eterno Salvador, ela passa pela primeira das ordenanças que o Senhor deu. O Senhor deixou duas ordenanças, que é o batismo nas águas. Ela é preparada, ensinada, instruída, e passa então pelo batismo nas águas. Passou pelo batismo nas águas e se tornou agora um seguidor do Senhor Jesus. Ele então agora vai fazer o quê? Vai buscar o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. E, como o Senhor quiser, quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Quem distribui os dons, que é a outra parte desse revestimento de poder, é o Espírito. Então, nós já aprendemos tudo isso na escola dominical. Aqueles 9 dons que estão escritos em Coríntios, mais alguns que não estão escritos em Coríntios, mas estão escritos em Romanos, estão escritos na carta à igreja de Éfeso, e várias partes da Bíblia em que você, que é batizado com o Espírito Santo, recebeu esse ser cheio do Espírito Santo, recebe os dons. Mas para que eu sou batizado com o Espírito Santo? Para que Saulo foi batizado com o Espírito Santo? A Bíblia é clara em dizer que a função principal, não a única, mas a principal, de nós recebermos o batismo no Espírito Santo é unção, é poder, é coragem, é vigor para pregar o Evangelho. Atos 1,8: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Saulo tinha que pregar esta palavra, então ele tinha que ser cheio do Espírito Santo para levar esse Evangelho onde o Senhor queria que ele levasse. Nós hoje precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus tem a fazer através de nós. Pastor, eu não vou ser um apóstolo, eu não vou ser um pastor, eu não vou ser um ministro, eu não vou ser um missionário, um diácono, enfim, alguma coisa você tem a fazer na obra de Deus, e o importante é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, até mesmo, como eu falei antes, pregar a palavra. E pregar a palavra, nós estamos falando de púlpito, subir no púlpito, pregar um sermão de meia hora, 40 minutos, 1 hora. Não. Pregar a palavra é evangelizar. Saulo foi chamado para evangelizar. Ele estava nas sinagogas, pregava para os judeus, alguns aceitavam, outros não. Depois ele pregava para os gentios e ali abriu igrejas. Esse era o propósito do Senhor, para que o evangelho fosse divulgado em todo o mundo. E como ele diz aqui, os sinais seguiram. Olha a última palavra que ele diz: com o ministério do apóstolo aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito. Ele que confirma a palavra e a obra. Os sinais seguirão aqueles que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, curarão pessoas, pegarão serpentes, não vai acontecer nada com eles, tomarão uma coisa mortífera. Ah, pastor, eu vou fazer isso para provar que Deus está comigo? Não. Se acontecer. Aconteceu com o próprio Paulo, quando o navio que ele está levando ele preso para Roma, encalha na ilha de Malta, então ele vai e ali faz uma fogueira para que as pessoas se aquentem. Quando ele está ali colocando madeira na fogueira, vem uma víbora e morde a ele. E aí as pessoas pensam que ele vai estribuchar, que ele vai inchar, que ele vai morrer, e na verdade ele sacode e continua vivo. Ele não foi ali para pegar a víbora, para mostrar às pessoas que ele podia fazer isso. Ele foi ali trabalhando como todos ali, ajudando a todos, para que todos se aquentassem, e aconteceu, e Deus faz o milagre. O milagre é só na minha vida que vai acontecer? Não. O milagre vai acontecer na vida de outras pessoas. Como eu falei, em meu nome expulsarão demônios, curarão pessoas, todos os milagres a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós na obra que o Senhor tiver nos chamado, e cada um com aquilo que Deus nos chamar. Agora vamos para Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. É uma pergunta que a gente já comentou nas lições anteriores, mas é bom sempre o autor da lição voltar a esse assunto para que a gente possa entender. Na Bíblia vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abrão para Abraão, Gênesis 17, 5. Jacó para Israel, Gênesis 35, 10. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, Marcos 3, 16, João 1, 42. Como Deus mudou o nome de Sara para Sarai. Não está aqui citado, mas também foi feito. Isso aconteceu. Deus mudou o nome da pessoa. Aquele novo nome tinha um outro significado. Jacó era usurpador, Israel falava sobre a presença de Deus na vida dele. Então, aconteceu isso com Saulo, vamos ver aqui o que ele vai dizer. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. E o que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado de Saul, remonta sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Onde Saulo aparece? Saulo aparece em Atos Apóstolos. Não há uma citação nenhuma de Saulo em nenhum dos evangelhos. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João citaram o nome de Saulo. Nós vimos aqui que provavelmente ele nasceu um pouco antes de Cristo, ele estava lá em Tarso, depois ele foi para Jerusalém para aprender aos pés de Gamaliel, mas provavelmente ele não conheceu a Cristo. Ele ouviu falar de Cristo, ele ouviu aquelas coisas que falavam, mas provavelmente ele nem conheceu pessoalmente a Jesus. Mas, mais adiante, ele persegue a igreja, como nós vimos, e a chamada do Senhor era para quê? A chamada do Senhor era para que ele pregasse aos gentios. Lucas começa a narrar, chama ele de Saulo no momento da sua conversão, e em algum momento ele passa a chamar ele de Paulo. Mudança de nome, mudança de padrão? Não. Simplesmente um nome, os dois nomes têm o mesmo significado. Um nome hebraico, Saulo, um nome em latim, que é a língua romana, porque ele é cidadão romano, Paulo. A mesma pessoa que pode ser chamado por dois nomes. A gente já deu esse exemplo, vamos dar. Se alguém aqui no Brasil for chamado João, e de repente alguém vai escrever sobre essa pessoa lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou outro qualquer país de fala inglesa. Provavelmente a pessoa não vai usar João, vai usar John, que é João em inglês. Portanto, não é uma mudança. João e John seriam a mesma pessoa. Ou Maria e Mary. Maria em português, Mary em inglês. E se nós soubéssemos outras línguas, falaríamos. Porque certamente esses outros nomes existem também em outras línguas. Não é mudança de caráter, mudança de pensamento, mudança de filosofia, mudança de religião, nada disso. É apenas o mesmo nome usado em uma língua e depois em outra língua. Qual o foco aqui? Era o seu apostolado aos gentios.
Ele ia pregar os gregos, ele ia pregar os romanos e ia pregar outras pessoas. Então, se o nome dele tivesse ligado ao judaísmo, poderia, a língua hebraica poderia ser ligado muito ao judaísmo. Não, ele agora tinha que pregar a palavra aos gentios. Por isso, Lucas, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ao escrever aos apóstolos, em determinado momento para de chamar de Saulo e passa a chamá-lo de Paulo. Então, a última frase desse ponto é: como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Era muito mais fácil quando ele chegou em Tessalônica, quando ele chegou em Éfeso, quando ele chegou na região da Galácia, quando ele chegou em Roma, e ali já no final praticamente da sua vida, em Corinto, quando ele chegou em Filipe, quando ele chegou em Colossos, e quando ele chegou em outras cidades que são citadas em Atos, mas que não tem nenhuma carta escrita, que ele se identificasse, especialmente os gentios, como Paulo. Nós vimos na primeira lição que a cidadania romana dele foi usada muitas vezes para o quê? Para que o evangelho houvesse portas abertas para que o evangelho fosse pregado. Deus usa as circunstâncias, nós já vimos no ponto 1, para que você, eu, cada um de nós, possa ser usado para a glória de Deus. Então, meu amado irmão, nós estudamos nesse primeiro vídeo a introdução e o ponto 1. Como os irmãos sempre sabem, nós fazemos esse vídeo, né, que vai para o YouTube da lição da Escola Dominical em 2 vídeos. Fizemos esse primeiro vídeo, depois vamos fazer o segundo vídeo com o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão dessa lição no número 4.